Olá, professores! Estamos começando mais uma edição da UFG Saúde e hoje vamos falar de um assunto que tem despertado a preocupação de muitas pessoas, que é o novo coronavírus. Em menos de 2 meses de surto, o vírus já atingiu milhares de pessoas. Para esse bate-papo, estamos recebendo as professoras e pesquisadoras Lenira Borges e Fabiola Fiacadori. Obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu queria começar esse bate-papo falando um pouco se existe uma histeria coletiva ou realmente é uma epidemia. Como vocês analisam essa situação? Então, assim, de acordo até com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, realmente é uma emergência global, né, um vírus que tem atingido vários continentes, né, e um grande número de pessoas. Parece que agora o número de casos novos tem diminuído. Claro que muito por causa das medidas preventivas, né? Alguns países fizeram a questão da quarentena dos repatriados, né? O isolamento lá na Ásia, né? Na China. Então, acho que tudo isso também contribuiu e tem maior conhecimento hoje sobre a forma de transmissão e os cuidados que se deve ter, né? Mas temos que ficar atentos, porque, por exemplo, na América Latina nós não temos casos, mas o inverno aqui ainda não chegou no Brasil, por exemplo. Então, a gente ainda tem que ficar atento, né, na questão do clima com relação à transmissão. Essa é a minha opinião. Acho que um pouco da histeria é mais pelo desconhecido, né? Tudo que é desconhecido gera uma angústia, mas à medida que as informações vão chegando, né, as pesquisas vão sendo feitas e as informações vão sendo disseminadas, eu acho que aos poucos a população vai compreendendo. Professora, como a senhora falou, né, existe realmente um certo desconhecimento sobre o vírus. Como vocês, pesquisadores, estão lidando com isso? Existem pesquisas novas nesse ramo? Toda a comunidade científica tem realizado diversos estudos em diferentes perspectivas, né? Então, ontem mesmo saiu uma nova pesquisa sobre o conhecimento das proteínas de superfície do vírus, que é essencial para se pensar em medidas de tratamento e de prevenção como vacinas, né? As proteínas de superfície do vírus, elas são essenciais para a penetração do vírus na célula hospedeira. Então, esse estudo, ele já conseguiu identificar que existe uma certa diferença dessas proteínas significativa em relação ao SARS, né, que é um outro coronavírus que causou um número de mortes significativo, e que essa diferença seria um dos fatores que estariam associados a melhor processo de patogenia e de replicação viral. E vários outros estudos, né, o conhecimento genético do vírus, as etapas envolvidas no processo de transmissão, as células envolvidas na replicação. Então, são diferentes perspectivas de pesquisas científicas que juntas elas vão contribuir, né, no conhecimento e nas medidas futuras para prevenção e tratamento, né? Professoras, por que esse vírus tem essa capacidade tão grande de transmissão? Então, ele é um vírus transmitido, acredita-se, primariamente, né, pela via respiratória, como outros coronavírus. Então, esse contato próximo pessoa a pessoa, por meio de gotículas de saliva, perdigotos, que a gente fala, né? Então, primariamente seria essa a via de transmissão que se sabe até o momento, né? A questão dessa alta transmissão no início, a gente tem que levar em conta também o ambiente em que foi detectado e propagado, né? Então, a gente sabe que na China existe uma elevada densidade populacional, os mercados, né, são um ambiente semi-fechado, com aglomeração de pessoas, tem animais de diversas espécies, né, que estão em contato com os humanos também, mesmo culturalmente falando, né, então eles têm como pets, né, como animais domesticados e até mesmo para consumo, né, alimentar, animais que em outros locais não acontece isso, e isso é da cultura deles, né. Então, a gente acredita que isso também tenha contribuído, né? Claro que tem fatores que têm que ser considerados virais, né? Que é o que a professora Fabiola falou. Então, questões do genoma do vírus, a evolução viral, então como esse vírus muta, né? A questão da patogenicidade. Então, essas mutações no genoma, que podem ter sido favorecidas também por essa pressão, né, do hospedeiro, do sistema imune do hospedeiro, essa questão de proximidade de diferentes espécies, tudo isso pode ter contribuído, né? E com isso o vírus vai evoluindo
E aí pode ser que a transmissão seja mais elevada do que os outros coronavírus já conhecidos, a virulência, ou seja, a capacidade de causar doença, de causar dano para o hospedeiro. Mas isso tudo são pesquisas que estão também em andamento, como a professora Fabiola falou. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, de afirmar alguma coisa agora sobre essa questão de evolução do vírus e mutações. Essas mutações dificultam o trabalho, então, de pesquisa, né? Porque ele está sempre em constante evolução. Exatamente. Ele a variabilidade genética nos vírus, a gente conhece que existem alguns grupos virais que apresentam um maior nível de variabilidade. E o grupo de coronavírus, ele está entre um desses grupos, não é o maior, né? Se a gente for falar de influenza, por exemplo, a influenza tem um nível de variabilidade muito maior, mas ele está dentro desse grupo viral e isso favorece, né, o surgimento de novas amostras, né, variantes que podem acarretar epidemias ou surtos dependendo das condições dessa variabilidade. Só que se a gente ainda for ver a questão da transmissibilidade do Covid com outros vírus, não é um potencial de transmissibilidade tão acentuado quanto outros vírus. Então, ele teve, né, uma grande dispersão inicial por esses fatores que a professora Menira colocou, que é o que comprova essa disseminação dele. Mas se a gente comparar com outros agentes, ele não teve esse potencial tão exacerbado, né? Mas é a questão, voltando na questão da histeria, por ser algo novo, desconhecido, né? Parece que é algo muito maior comparado com outros agentes, né? É importante falar assim que o quadro clínico grave, né, em razão também da ausência de imunidade prévia. Como é um novo vírus, né, uma nova variante viral, as pessoas não tinham imunidade, memória imunológica, imunidade anterior a esse vírus. Então, também isso deve ser levado em conta, né? E aí vem o desconhecido, né? As pessoas ficam apavoradas, porque é realmente algo novo, né? Vem com um quadro respiratório grave, né? Que pode levar ao óbito, né? Mas, como a Fábio falou, se a gente for comparar com outros vírus respiratórios, como influenza e outros, são tantos, né? A gente tem que ser bem conservador nesse sentido, né? Hoje a gente vê um número de mortes importante, porque teve um grande número de pessoas infectadas no mesmo período, né, num curto período. Mas um estudo que fizeram com um levantamento, né, de um grupo de pacientes, o que se tem observado é que os casos graves e com possível evolução para a morte, assim como é descrito para outros vírus respiratórios. Eles sempre estão associados ou com os extremos de idade, então idosos, crianças, indivíduos associados com alguma outra comorbidade que estariam associados a uma infecção e isso poderia levar para um quadro mais grave. Então não é a maioria dos casos, né? A gravidade ela está realmente associada com outros fatores que não só a infecção viral e isso é o que é observado para os outros vírus respiratórios também, né? Vocês acreditam que o Brasil está preparado para um surto do novo coronavírus? É difícil dizer, né? Porque a gente não sabe se tiver a dimensão. Mas eu acho que o governo acertou, né, ao ter realmente repatriado as pessoas que queriam voltar, acertou na quarentena, né, no modo com que foi conduzido tudo isso, né? A gente pode pensar em direitos, né, da pessoa, mas eu acho que agora é hora de pensar como um todo, né? Então, protegendo da entrada, é óbvio que hoje em dia, um dia eu tô aqui, depois de amanhã eu tô na China. Eu tenho esse ir e vir é muito fácil, a gente viaja de avião, o contato, né, no ar do avião, se a gente for pensar, um ambiente também fechado. Então pode ser que antes pessoas, né, que tenham viajado entraram no país sem que se tivesse conhecimento. Mas acho que a partir do momento que o governo entendeu, né, que a situação era de precaução e de realmente evitar a entrada do vírus, foram tomadas medidas cabíveis e adequadas, né, para se evitar a introdução. Assim como a questão do diagnóstico, né, do descarte dos casos suspeitos. Então, essas pessoas estão sendo monitoradas, estão fazendo o diagnóstico corretamente, né, com os métodos apropriados, utilizando os métodos moleculares. Então, assim, eu acho que no momento está tudo indo bem, né? Não quer dizer que o vírus não vai entrar no país, a gente não tem como prever isso. E nem a questão da disseminação. Como eu disse, a questão do clima é importante para esses vírus respiratórios, né? Então, pode ser que se o vírus entrar, o sul e o sudeste, pode ser que sofram mais com isso do que os outros locais, né, do Brasil, mas não tem como a gente prever mesmo, né? Depende de vários fatores. Mas
O Brasil, assim, teve uma experiência importante com Zika, né? Assim, eu acho que foi um momento importantíssimo para comprovar o quanto a comunidade científica do país hoje tem importância, desenvolve um papel imprescindível, né, no país. Então, acredito que caso venha acontecer, sob todas essas condições que a professora Menira colocou, o país está preparado, né? Assim, é claro que a prevenção, né, e como que esse vírus vai chegar e o seu potencial de dispersão é uma coisa imprevisível. Mas como lidar, eu acho que a comunidade científica, né, e o Ministério da Saúde com equipes de vigilância, eu acho que o processo está bem estabelecido, sim. Professoras, eu queria agradecer a participação de vocês, foi muito esclarecedora a entrevista, tá bom? Eu agradeço. A gente agradece. Bem-vindo quando quiserem visitar o LabVic. Professores, por hoje é só. Lembrando que se você tem alguma sugestão de pauta, quer ver algum assunto aqui no nosso AdoFIGEI Saúde, é só enviar a sua ideia através das nossas redes sociais. Te encontro na próxima!